Olá pessoal, essa daqui é a análise da frequência, parte 2, né? Fundamento matemático do negócio. Então, nós paramos no seguinte, na seguinte ideia, que aqui é a equação de Euler, né? Euler elevado, que é a nossa constante, aproximadamente ali 2,7, elevado a i, π, no caso, em termos de voltas no círculo, vai nos dar o nosso número complexo, certo? Uma parte real e uma parte imaginária. E que se a gente tem um vetor unitário, o tamanho dele é 1, e ele aponta para uma certa posição, a gente só precisa do tamanho do vetor e do ângulo para representá-lo. Sendo assim, o primeiro número que nós representamos foi o i, que ele é 1/4 de volta, né? Ou seja, 90 graus, que é o π sobre 2, o ângulo de π sobre 2. Por isso ele aponta aqui para cima dos imaginários, né? E como o vetor é unitário, eu tenho esse ângulo, eu digo que esse número aqui ele é o i apenas. A partir daí, nós elevamos esse i ao quadrado, que é a mesma coisa de elevar Euler e π sobre 2, né, ao quadrado. Então, multiplicando isso, deu apenas Euler elevado a i π, que é igual a menos 1. Então, nós acabamos concluindo que i elevado ao quadrado é menos 1, porque ele rotacionou aqui em um ângulo π, certo? O ângulo dele virou π. Agora, elevando a terceira, a gente tem a mesma coisa, né? Ou seja, esse cara aqui, ele é o i. E isso quer dizer que eu tenho que fazer 3 ângulos de 90. Lembrando que π sobre 2 é 90. Isso daqui será igual ao quê, pessoal? Então, eu tenho 1, 2, 3. O ângulo é esse, o vetor é unitário, e aqui eu vou ter menos 1, certo? Ó, 1, e o ângulo é esse. 90 graus, 90 graus, 90 graus. Ou seja, 270 graus. Tudo bem? E elevando a quarta, vamos ter assim, que equivale a 4 vezes de 90 graus, que vai ser 1, 2, 3, 4. Então o vetor ele vai apontando para cá. Ou seja, mais 1. Então vejam só que interessante. À medida que nós vamos aumentando a potência do número complexo, ele vai rotacionando mais. E isso não tem limite. Eu posso continuar seguindo, né? I elevado à quinta vai ser igual a representação do i na forma polar elevado à quinta. Seria igual a isso rotacionado 5 vezes 90 graus. Então ficaria 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, voltaria a o i. Aqui eu teria o i novamente. Então por isso que o i pode ter infinitas potências sem problema, mas são cíclicas. Ele vai ser mais 1 i, menos 1 e menos 1 i. Né? Aqui a gente tem a unidade dos imaginários. Né? Então vai ser desse jeito. Ou seja, menos 1, menos i, mais 1, mais i de novo, e assim vai. Mas veja que é discreto, né? É um produto de 90 graus. Sempre os passos serão de 90 graus. Então o que acontece se eu simplesmente pegar o Euler, normal, I, e no lugar do nosso 90 graus, colocar apenas o t, ou seja, o tempo. O que é que vai acontecer? A gente vai ter uma função, e essa função vai ser do tempo
uma f de t, que vai ser dada por Euler e t normal, só que vai ser nos complexos. Isso aqui vai pertencer aos complexos. Então, nós vamos ter o seguinte. Como o tempo ele vai rodar continuamente, né? Ou seja, ele vai começar de 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai. E aqui a gente tem 0, 0,5 de segundo, 0,1, 0,001. Ou seja, não é discreto. Não serão saltos dessa forma, né? Ele vai ir bem macio assim. Então isso quer dizer que se eu pego, por exemplo, aqui é 1, certo? E eu já... No caso, pessoal, é obrigatório a gente ter uma velocidade aqui, né? Porque se eu começar em 0, não vai ser isso mesmo, no ângulo, né? Aqui eu tenho i e aqui eu vou começar com os números. Então eu já sei que vai começar em 0 aqui, né? Ou seja, o ângulo vai ser nulo, mas o tamanho vai ser 1. Pode ser 2 também. Aí ele começaria aqui no 2. Ok? Mas para simplificação, vai ser sempre 1. Então, beleza. Começou aqui com um 1. Então, vamos imaginar que se passaram pi segundos, né? Pi segundos, que é igual a 3,1 aproximadamente segundos. O pi nós vimos que ele é isso aqui, né? Meia volta. E ele vai parar no menos 1. Então essa função nos complexos, ela está representando o quê? Uma trajetória em formato de círculo. Porque o tamanho do vetor é o mesmo, que é o nosso raio, certo? Raio unitário. E o que muda é o ângulo. Olha só que interessante. E se eu mover 2π segundos, né? Vai ser equivalente a 2 vezes 3,1, que será 6,2 segundos. O que é que eu vou ter? Ele vai girar isso e vai fazer uma volta completa, né? 2π é uma volta completa. E se eu me mover apenas 1 segundo? 1 segundo, ele é mais ou menos 1/3 aqui de π, né? Então, eu vou mover apenas daqui até aqui. Então, observe que eu posso ter qualquer ponto da circunferência, né? Distanciado do zero em 1, porque o raio é 1. E ele vai ficar girando aqui nesse sentido anti-horário. Então, olha só que interessante. Se eu deixar isso daqui rolando por, não sei, 1000 segundos, né? Uma semana que seja, esse vetor vai ficar girando, cobrindo todas as posições do círculo, porque o tempo ele é contínuo, assim, né? Então, 0,0001 segundo eu posso colocar 2,1346,7 de segundo. Eu vou encontrar uma posição aqui. Então ele vai ficar girando. Se eu jogasse, fizesse uma animação disso aqui, ou seja, uma função olha elevado a it, o que é que a gente teria? Seria um ponto, teria o plano complexo aqui, né? Seria um ponto que ficaria fazendo essa trajetória. O tempo passando e ele andando no formato de um círculo, assim. Infinitamente, né? Até que o tempo acabe. Que seria a mesma coisa do vetor girante, né?
Então a gente chama isso aqui de vetor, que é uma flecha, né? Só que é um vetor girante. Agora, beleza, né? Então nós sabemos que se ele vai ter diretamente o t aqui, ele vai demorar 6,2 segundos para completar uma volta. Tudo bem? Então vejam que ele demora um certo tempo, né? Se for assim uma relação direta, né? Ou seja, i tempo. Agora eu quero algo que fique assim, 1 Hz. Como é que eu faço? Bem, eu tenho que fazer ele fazer uma volta por segundo, certo? Se uma volta é 2π, então seria isso aqui, né? F de t igual a Euler elevado a i, forma polar, né? Então vamos colocar 2π, ou seja, 6,2 aproximadamente, t. Agora sim, o que eu tenho? Eu tenho um vetor girante, que vai completar uma volta em 1 segundo, né? Porque quando ele der 1 segundo aqui, ele vai fazer o ângulo e vai fazer uma volta de 2π, que é uma volta, né? Então isso daqui, pessoal, é uma frequência de 1 Hz. E esse elemento nós vamos chamar de velocidade angular, representado por essa letra grega aqui. Então, no caso, a minha função do tempo será Euler e vamos colocar a velocidade angular e aqui o t, certo? Então observe que quanto maior for essa velocidade angular, mais rápido o vetor vai girar, né? Que é o número complexo fazendo essa trajetória circular ali. Então vamos colocar, fazer a f de t igual a Euler e 10 vezes 2π vezes o tempo. O que é que nós vamos ter aí, né? Isso daqui é uma volta completa, né? 2π. 10 voltas completas. 10 voltas completas em 1 segundo, né? Ou seja, de 0 a 1. Bateu 1 segundo, deu 10 voltas. Isso daqui significa o quê, né? Ele girou, começou em 0 segundos, foi transcorrendo, né? 0,1 segundo, 0,2 segundos e por aí foi. 0,1 segundo, 0,2, 0,3, vai até dar 1,00 de segundo. O que é que aconteceu? Durante esse tempo, o vetor deu 10 voltas, ou seja, 10 vezes 2π. Então, quanto maior for a velocidade angular, mais rápido o vetor vai girar e maior será a frequência. Nesse caso aqui seria 10 Hz, ou seja, 10 voltas completas por segundo. Então você tem que estabelecer essa relação, né? Que 2π, ou seja, se você tem uma velocidade angular de 2π, isso daqui será igual a 1 Hz. Tudo bem? Então aqui a gente já tem a relação de números complexos, potências, né? Ou seja, estamos elevando esse cara aqui a t, certo? E a potência do tempo, ou seja, se a gente pega elevado ao tempo em um número complexo, isso equivale a uma rotação da trajetória dele, né? Completando o número x de voltas por segundo, e isso aqui representa a nossa frequência, né? Será a nossa frequência no circuito. Então, no próximo vídeo, a gente vai fazer o seguinte, né? Como que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma função no tempo
e passar ela para uma função da frequência, né? A gente não vai ser mais uma f de t, e sim uma f